Atenção, moçada. Continuando. Aqui, ó. Alô? Pronto. Olha só, pessoal. Na mesma ideia de uma sintaxe geral, agora vem a parte de regência. E eu vou começar dizendo para vocês o seguinte. Esse é um assunto que você nunca vai aprender. João, assim você me desanima. Então, deixa eu me incluir nessa. Eu também nunca vou aprender isso. Nenhum ser vivo, né, pensante, nunca vai aprender isso. Por quê, João? Porque, olha só, o português tem cerca de 45 mil verbos. Um mesmo verbo pode mudar sua regência dependendo do contexto em que ele ocorre. Certo? Bacana? Então, regência é um assunto para o qual temos que dedicar uma parte da nossa atenção no sentido de guardar alguns verbos, alguns nomes. A maioria dos verbos que costumam cair em prova, né, são conhecidos ou fazem parte de uma lista de 30, 40 verbos mais ou menos. Tudo bem? Imagine 30, 40 de 45 mil. É bem pouquinho, né? Então, por gentileza, use a sua boa vontade. João, como é que é esse negócio de regência? Bom, a gente pode começar por aqui, depois eu mostro para você ali. Olha só, regência é o estudo da relação entre termos sobre a necessidade ou não no uso de preposição. Algumas vezes, um determinado termo necessita de uma preposição para se unir a outro termo. Outras vezes, a relação ocorre sem tal necessidade. Bacana? Vamos ver aqui, ó. Ela é diferente de todos os demais. Olha só, moçada. Presta atenção, ó. Diferente é o termo regente. João, tem que saber essa história de termo regente e termo regido? Tem, moçada. Tem sim, viu? Tem sim. Tem sim. Algumas provas pedem até isso. Olha só. Termo regente é quem manda. Pensa nisso. João, tem alguma coisa a ver com o verbo reger? Tem sim. Regente é quem manda. Regido é quem obedece. É verdade. Olha só. Quem está exigindo uma preposição é o termo diferente. Bacana? Por que, João? Porque diferente em português é diferente de. Então, quem manda haver a preposição é o termo diferente, é o termo regente. E quem obedece, né, iniciando pela preposição aqui no exemplo, bacana, é o termo regido, é o termo obediente. Bacana? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Olha só. Nesse caso, presta atenção aqui, voltando aqui ainda, ó. Olha só. Nesse casinho aqui, ó, primeiro exemplo, diferente é nome. Então esse é um caso de regência nominal. Vá para o segundo comigo. Olha lá, ó. Ele gostava de livros dramáticos. Quem manda haver preposição, você vai entender, cara. Você vai entender. Quem manda haver preposição é gostava. Quem obedece, iniciando pela preposição, é de livros dramáticos. Quem manda é o termo regente. Quem obedece é o termo regido. João, essa sua analogia é muito, assim, figurada. Mas é isso que acontece, gente. É isso que acontece. Se eu falo assim, ó, tenho confiança. Confiança rege um termo iniciado por preposição, porque confiança é confiança em. Vamos ver aqui, ó. Ele é misericordioso. Misericordioso é o termo regente. Por quê, João? Porque manda que haja um complemento regido por preposição. É misericordioso com os amigos, misericordioso com seus parentes, misericordioso com os mendigos, misericordioso com, e assim por diante. Legal? Tá bom. Eu fiz uma lista para vocês aí, ó. Prestem atenção. Eu fiz uma lista para vocês de algumas regências. Bacana? Se for preciso, a gente consulta. João, você não vai ler nenhuma delas comigo? Moçada, quando for necessário, tá?
eu vou escolher alguns. Os que eu escolher eu vou mostrar no quadro para vocês, tá bom? Os que eu escolher, bacana? Eu vou mostrar no quadro. Tudo bem? Alguns eu vou destacar aqui. Alguns eu vou destacar aqui. Mas, você vai ter que dar um jeito nisso, viu? Olha só, por exemplo, ó. Por exemplo. Deixa eu beber uma aguinha. Olha só. Vou escolher uma estranha. Assíduo, para você entender direitinho. Assíduo será um caso de regência nominal. Regência de nome. Bacana? É assíduo em, não é assíduo com. João, como é que resolve isso? Dicionário. Dicionário de regência. Os principais dicionários da língua portuguesa já trazem a regência. Já trazem a regência, as regências possíveis dos verbos. Os principais quais são, João? Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, né? Antônio Weiss, dicionário Caldas Aulete, né? Que traz uma regência ou outra, mas já começou a trazer algumas regências. Bacana? Legal. Então vamos ver aí, ó. Por exemplo, um outro aqui, ó, que costuma cair em prova. O verbo atender, ó. O verbo atender é estranho, hein? Quer ver? Você já aprendeu isso lá naquela parte de crase, mas eu vou repetir aqui com você, ó. Às vezes, ele é transitivo direto. Rege um complemento, vou usar a mesma linguagem da prova. Rege um complemento sem preposição. E às vezes, ele é transitivo indireto. Rege um complemento com preposição obrigatória. Agora vejamos como é que se comporta o regime desse verbo. João, fala-se em regime do verbo? Fala-se sim. Tá? Um dos principais dicionários específicos de regência, né, é o Dicionário de Verbos e Regimes, do Francisco Fernandes. É antigo, e é um dos mais importantes até hoje. Tá? Olha só, João, tem que comprar um dicionário de regência? Não. Se você tiver um bom dicionário em casa, ele já traz as principais regências, tá bom? Vamos ver aqui como é que ele se comporta quando tem preposição, ó. Vamos ver aqui, ó, com a preposição. Atender com preposição a para a pessoa. João, e um exemplo no exercício? Assim, ó, o médico atendeu ao doente. Legal? Olha lá, ó, com a preposição a para a pessoa. E transitivo indireto com a preposição a para a coisa. Ó, João, então não muda nada? Não muda nada? Olha só, gente. Quer ver, ó? Atendi ao seu pedido. Atendi ao seu pedido. E pode ser atendi o seu pedido, João. Você acabou de ver que ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Bacana? Isso vai fazer muita diferença na parte de crase. Sabia? Por exemplo, ó, atendi a solicitação. Se o termo subsequente for feminino, né, e vier com artigo, a crase é facultativa. Atendi a solicitação sem crase, caso eu não use a preposição a, ou então, atendi, tem que beber mais água. Ou então, atendi a solicitação com crase, caso eu use a preposição a. Estão vendo como é que isso é enjoado? É enjoado mesmo. Vamos ver aqui, deixa eu escolher mais um. E eu vou destacar para vocês os mais representativos por meio do exercício. Bacana? Quer ver um aqui, ó? Antes do exercício, olha só um aqui, ó, interessante para você. O verbo visar. Ele é transitivo direto com o sentido de pôr o visto, dar visto, conferir. É o que dá, por exemplo, o famoso exemplo, né, bancário do cheque visado. Cheque visado, na linguagem bancária,
é um cheque. Praticamente não se usa mais cheque hoje em dia, né? Mas enfim, ainda existe isso na língua, né? Cheque visado é aquele cheque no qual a autoridade bancária, pode ser um gerente, pode ser, sei lá, né? Dá um visto de conferência. Um cheque visado é um cheque com saldo conferido, normalmente usado para valores maiores. Bacana? E é transitivo indireto com a preposição a, usado com o sentido de objetivar. Vou botar aqui um outro verbo, ó, de sinônimo. Nossa, rapaz, olha só. Eu vou comprar um brinquedo desse para mim. Olha só, gente. Almejar. Almejar. Isso caiu numa prova daquela banca do Rio de Janeiro, aquele NCE, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Parece a NASA, né? Olha só, o cara pedia numa questão o seguinte, ele dizia lá numa alternativa que o verbo almejar tem a mesma raiz de alma. Tem a mesma raiz de alma. Deixa eu fechar esse azinho aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, alma. E, João, isso é maluquice. Não é não. Não é não. Almejar tem a mesma raiz de alma. Almejar significa querer com a alma. É querer com a mais profunda vontade. Legal? Não é legal isso? Não é interessante? Tá bom. Nos exercícios, a gente vai vendo outras situações importantes para vocês. Tá bom? Vamos ver, ó. Visando apenas os seus próprios interesses, olha só, gente, você acabou de aprender esse, hein? Olha só que interessante, ó. Olha só que interessante. Visando apenas, aqui, ó, é visar com o sentido de objetivar, almejar. Essa já está errada. Por que, João? Faltou a preposição aqui, ó. Faltou o azinho aqui, ó. Aos seus próprios interesses. Então a 1 já está errada. Se a 1 está errada, João quer ir para o código logo de uma vez. Calma. Vamos fazer primeiro a leitura das assertivas. Bacana? Vamos ver, ó. Como era orgulhoso, essa é uma oração causal, hein? Percebeu? João, não estou nem pensando nisso agora. Você tem que começar a pensar em conjunto. A língua não funciona em compartimentos, funciona o tempo todo, ao mesmo tempo agora, tudo junto. Bacana? Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Vamos tirar esse sinalzinho de hífen aqui? Vamos tirar esse sinalzinho de hífen daqui? Vamos lá, vamos tirar. Agora tem que dar um espaço. Pronto. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Gente, preferir é sempre preferir alguma coisa a outra, algo a alguém, alguém a algo. É um verbo que transita. Vamos ver aqui, ó. Pensa comigo, assim que você aprende, ó. É um verbo cujo sentido transita duas vezes para dois objetivos diferentes. Preferir algo a alguém, alguém a algo, um alguém a outro alguém e assim por diante. Algo a outro algo. É um verbo cujo sentido transita duas vezes, é bitransitivo, transitivo direto e indireto, e rege preposição a. E não assim, ó, prefiro abóbora do que abacate. Não. Também não se usam intensificadores com esse verbo. Como assim, João, intensificadores? Não se empregam muito, muito mais, muito menos, 1000 vezes menos, 1000 vezes mais, nada disso. Por quê, Johnny? Porque preferir já significa escolher antes. E se você tem a chance de escolher antes,
se você tem a chance, se a você é dada a chance de escolher antes, você pode escolher aquilo de que mais goste, aquilo que mais queira, certo? Então, não se usa preferir não sei o que do que, nem muito mais do que, nem muito menos do que, nada disso. É preferir alguma coisa a outra, alguém a outro alguém, alguém a alguma coisa e assim por diante. Legal? João, essa eu gostaria de que você escrevesse, pois essa eu quero que você guarde na sua cabeça, porque não é tão difícil de guardar assim. Legal? Treine isso. Vamos lá. Preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. E aí, gente? E aí, ó? A primeira está errada. A segunda está certa. A segunda está certa. Vamos ver a terceira, assertiva. Desde criança sempre aspirava. João, esse aí você não ensinou ainda. Olha só, gente. Aspirar com o sentido de desejar, almejar, querer muito, é sempre transitivo indireto e rege preposição a. Aspiro ao cargo, aspiro ao sucesso, aspiro ao grande labirinto, é nome de um livro famoso do Hélio Oiticica, grande artista brasileiro, bacana? Então olha só, aspirava a... Vou sublinhar o A aqui para você guardar a regência, ó. Assim que você vai aprender. Desde criança sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. Essa aqui também está certa. Aspirando o perfume, e João mudou o sentido agora. Regência, gente, só se aprende assim. É com treino, com exercício, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Vamos ver, ó. Aspirando o perfume... Qual o sentido de aspirando agora, hein? Aspirando o perfume é o sentido de inalar, sorver, absorver, respirar, sorver, absorver, respirar, inalar, não é assim? Com esse sentido, o verbo é transitivo direto. Então, essa aqui, ó, também está certa. Também está certa. Bacana? Legal. Vamos ver aí, ó. A primeira está errada. 2, 3 e 4 certas. Olha lá, ó. Assinale a alternativa que contém as respostas corretas. Então vai ser qual, gente? Já está na cara aqui, ó. Já vamos marcar logo. 2, 3 e 4 estão corretas. Bacana? A primeira está errada. Faltou aqui, ó, um A. Aqui, ó. Um A. Legal? Tá bom. Seguindo na sequência, questão número 2. Questão número 2. Assinale o item em que há erro quanto à regência. Agora é a errada, moçada. Agora é a errada. Tudo bem? Vai pensando aí um minutinho enquanto eu molho a palavra aqui. Olha só que legal, ó. Quer ver? Assinale o item em que há erro. Já está destacado, né? Aqui no enunciado, a palavra erro já está destacada. Ele quer a errada. João, mas isso é óbvio. É, mas nem sempre você vê. Tem que ter alguém aqui para lembrar o tempo todo. Bacana? Então, é a errada. Olha só, moçada. Vamos ver aqui, ó. São essas as atitudes de que discordo. João, eu só falo que discordo. Então é o seguinte, moçada. Um grande problema no emprego correto dos verbos, no que diz respeito à regência verbal, é a língua coloquial. Porque existe, a língua coloquial é a língua do dia a dia, você sabe. Não fique daí a torcer-me o nariz. Não faça cara feia. Na vida ninguém paga meia. É o seguinte, moçada, a gente não usa quando fala. Ah, esse é o deputado que eu discordo. Mas é o deputado de cujas ideias discordo. Porque discordar é discordar de. Então não adianta a sua vontade, adianta a norma. João, você já falou, por isso é que eu tenho raiva dessa matéria. Para com isso, cara. Vamos parar com esse negócio. Olha só,
Tem um D aqui porque é discordar de. Beleza? Então essa aqui, ó, tá certa. Há muito já lhe perdoei. Há muito já lhe perdoei. Essa aqui, ó, vou colocar um asterisco. Vou colocar um asterisco aqui, ó, uma bolinha, qualquer coisa, porque essa aqui eu vou explicar na lousa já, tá? A C também, ó. João, você está marcando já a resposta? Não, estou botando umas marquinhas aqui. Eu sei lá o nome dessa marca. Eu tentei fazer um asterisco, uma pequena estrela, mas não consegui. Por enquanto não estou dando conta de fazer asteriscos. Deixa eu treinar aqui um asterisco, peraí. Melhorou aqui, ó, melhorou. Olha só, gente. Vamos aproveitar o embalo aí, ó. Quer ver? Obedecer é sempre obedecer a. Obedecer e desobedecer sempre são verbos transitivos indiretos e regem preposição a. Obedeço ao chefe, obedeço ao regulamento, obedeço ao síndico e assim por diante. Tá legal? Então tá bom. Vamos ver, ó. A enfermeira assistiu irrepreensivelmente o doente. Aqui, ó, vamos fazer uma outra marquinha nessa aqui. João, eu quero saber a resposta. Daqui a pouco você vai saber. Eu vou usar essa questão 2 agora para gente explicar essas regências que são de alguma forma especiais. Tá bom? Então eu gostaria de que você me acompanhasse aqui agora na lousa já. Bacana? Vamos ver aí, ó. Acompanhe-me. Perdoar. Vamos ver aqui, ó. Olha só, gente. Vou botar aqui uma atenção bem grandão aqui, ó. Atenção. Vamos botar aqui do lado também o seguinte, um cuidado. Só faltou botar perigo, né? Perigo, danger e assim por diante. Olha só, gente. Atenção, cuidado. Olha só. Pagar, perdoar. Deixa eu pular uma linha aqui para não ficar tão pertinho aqui, para ficar mais fácil para todos nós. Para vocês e para mim. Aqui, ó. Pagar, perdoar, e agradecer. Um desses aqui vai cair na sua prova. Vocês não viram, né, o Jornal Nacional ontem, não? Olha aqui, ó. Pagar, perdoar e agradecer. São verbos transitivos diretos para objeto de coisa. E são verbos transitivos indiretos para objeto de pessoa. Bacana? E quando são transitivos indiretos, regem preposição a. Ué, João, não entendi nada. Então vamos ver aqui, ó. Paguei. Quero que você me diga se está certo ou está errado. Paguei o dentista. Paguei o dentista. E aí? Dentista é pessoa, não é, gente? João, meu não é não. Vamos parar com esse negócio? Aqui, ó. Dentista é gente. Não tem robô dentista, pelo menos que eu saiba. Vou perguntar para o Hélio aqui depois. Se tem dentista robô já. Vamos ver aqui, ó. Paguei. Gente, aqui, ó. Tem que ser paguei ao dentista. Agora vejamos, ó. Paguei o preço. Paguei o preço. Preço não é gente, não é pessoa, então o verbo é transitivo direto. A de cima eu tive que corrigir porque estava errada, a de baixo está certa. Legal? Aqui, ó. Perdoei o pecado. Pecado é coisa. Perdoei o pecado. Verbo transitivo direto. Perdoei ao pecador. Perdoei ao pecador. Johnny, eu não falo assim. Nem eu. Eu também não falo assim. Beleza? Mas na sua prova é isso que cai. Bacana? Então vamos ver, ó. Agradecer. Agradecer.
João, escreve todos. Gente, a melhor maneira de o cérebro funcionar é você tentar visualizar o que você não vê. É sério, é sério. Olha só, pelo menos na minha matéria, não sei nas outras. Nas outras eu não dou palpite. Olha só, agradeci o favor ou ao favor? Pensa aí comigo, vamos lá. Usando o cérebro. Cabeça não é repolho, você sabe disso. E aí? Agradeci o favor, tá certo ou tá errado? Favor é coisa. Então o verbo é transitivo direto. Agradeci o favor. Mas agradeci o Hélio ou ao Hélio? Hélio é pessoa, né? É o nosso engenheiro aqui, ó. É o nosso engenheiro aqui. Eu só estou aqui porque o Hélio fez esse estúdio. Bacana? Olha só, gente. Agradeci o Hélio ou ao Hélio? Agradeci ao Hélio. Objeto indireto de pessoa. Bacana? Tá bom. Continua prestando atenção. Agora você vai ter que dar um jeito de guardar uns 7, 8 verbos. Olha só. Informar. Isso aqui vai servir para vários exercícios e para a sua prova. Informar. Minha voz não acabe. Vamos ver aqui, ó. Informar. Que mais, ó? Avisar. Avisar. Comunicar. Informar. Avisar. Comunicar. Certificar. Certificar. Tem mais, ó. Tô botando os que eu já vi em prova, hein? Cientificar. Cientificar. Já tem 5. Vamos ver, ó. Notificar. Notificar. É um verbo que se usa muito na linguagem jurídica, né? Notificar. Aqui, ó, 2, 4, 6. Vamos botar mais 2. Vamos ver aqui, ó. Aconselhar. Aconselhar. Tá bom, 7 é um bom número. O importante é você saber qual o comportamento. No exercício aparecem mais. Olha só, gente. O que esses verbos têm em comum, João? É o seguinte, presta atenção. Presta atenção. Todos eles, hein? Serve para todos. Serve para todos. Olha só. Eles são transitivos diretos e indiretos. Tudo bem? A parte que nos interessa mais é a parte do objeto indireto. É a parte do objeto indireto. Porque é isso que vai fazer diferença. Legal? Então vamos ver, ó. Eles são transitivos diretos e indiretos. Quando o objeto indireto, presta atenção, quando o objeto indireto for de pessoa, quando o objeto indireto for de pessoa, a preposição que ele rege, aliás, a preposição que o inicia, vamos ver aqui, ó, é a preposição a. Bacana? Quando for objeto indireto de coisa, a preposição que o inicia é a preposição de. Não entendi nada, João. Vamos botar aqui, ó. Avisei a Paulo o fato. Avisei a Paulo o fato. Acompanhe comigo, ó. Avisei a Paulo, ó. O verbo transita 2 vezes. Avisei a Paulo, avisei o fato. Presta atenção. Não prestar atenção não entende mesmo, não. Avisei a Paulo, avisei o fato. Avisei a Paulo, avisei o fato. O verbo transita 2 vezes. Com relação ao primeiro complemento, ele é transitivo indireto. Com relação ao segundo, é transitivo direto. Então é verbo transitivo
direto e indireto. Bacana? Olha lá, ó, Paulo é objeto indireto de pessoa. Por isso a preposição a. Por isso a preposição a. Beleza? Ó, João, e como é que poderia ser? Ó, essa aqui está correta, hein? Como é que poderia ser? De forma igualmente correta, hein, gente? Avisei Paulo do fato. Avisei Paulo do fato. Olha só. Avisei Paulo. Estou tentando, moçada, ser o mais didático possível, porque você tem que enxergar isso. Vamos lá. Ó. Avisei Paulo, avisei do fato. O verbo transita duas vezes, é transitivo direto e indireto. Agora, olha só. O objeto indireto, que é esse aqui, ó. Fato é coisa ou é pessoa? É coisa. Legal? João, como é que eu distingo esse negócio? Gente, olha só. O que não for pessoa é coisa. Esse é o jeito. Se não for coisa nem pessoa, é lugar. Hã? O mundo, infelizmente, foi tripartido assim pela gramática. Se não for lugar nem pessoa, é coisa. Se não for coisa nem lugar, é pessoa. E isso funciona não só para a gramática da língua portuguesa, como para a gramática de outras línguas também. Tudo bem? Então vamos lá. Avisei Paulo do fato. Paulo é objeto direto. Paulo é objeto direto. Do fato é objeto indireto. Olha para cá, ó. Objeto indireto de coisa. Por isso a preposição de. Tá entendendo? Calma, cuidado. Vou trocar o primeiro objeto em cada uma delas, em cada um dos exemplos, por pronome correspondente. Coisa que você já aprendeu comigo. Você sabe que objetos podem trocar-se por pronomes. Ó, avisei a Paulo. Avisei, vou botar até em caixa alta, ó. Avisei-lhe o fato. Agora eu vou trocar Paulo por um pronome correspondente. Paulo é objeto direto. Masculino, singular. Vai ficar assim, ó. Avisei-o do fato. João, tudo isso está certo? Tá. Tudo isso está certo. Desculpem, a voz está falhando um pouquinho, mas vai melhorar, tá? Torce aí, vamos lá. Avisei-lhe o fato, avisei-o do fato. Tudo isso aqui está certo. Bacana? Calma aí, só um pouquinho. E se o cara propuser, vou botar aqui um outro cuidado, não precisa, vou botar assim, ó. 3 asteriscos. Tudo bem? Se o cara pedir para você olhar isso aqui, ó. Avisei-lhe do fato. Ô João, para mim soa bem. O problema não é soar bem, rapaz. Eu conheço muita gente que está fazendo concurso há 30 anos, né, com esse negócio de fazer prova de português de ouvido. Avisei-lhe do fato, para mim soa bem. Meu professor até fala na sala de aula, não interessa o que alguém fala ou deixa de falar. Interessa é a questão da sua prova. Tudo bem? Tá legal? Essa frase, tá certa ou tá errada? Pensa comigo aí, vamos lá. João, é aula virtual. Esse tempo que você dá para eu pensar não vale nada. Vale sim, senhor, para você ficar pensando. Pensa um pouquinho aí, pensa um pouquinho junto comigo, vamos lá? E aí? Avisei-lhe do fato. Tá certo ou tá errado essa frasezinha, gente? Lhe, em português, representa o objeto indireto. Do fato, com essa preposição aqui, ó, com essa preposição aqui, é outro objeto indireto. Portanto, temos na mesma sentença 2 objetos indiretos. Nesse caso não é possível, porque esses verbos dessa lista, isso vale para todos eles, são transitivos diretos e indiretos. Então não posso ter 2 objetos indiretos. Isso vai cair na sua prova. Deu até no Globo Ecologia já. É certo.
Isso cai em toda a prova, gente, tá? Deu até no programa do o outro lá, o Ratinho. Olha aqui, ó. Presta atenção. Outra construção para você prestar atenção. Aqui, ó. Avisei-o. Se você entendeu o anterior, você vai entender essa. Avisei-o. O fato. Tá errada também. Por quê, gente? O, em português, substitui objeto direto. O fato, é outro objeto direto. Então nós temos dois objetos diretos para um verbo que é transitivo direto e indireto. Não tem jeito. Tá certo? Não perca a chance de acertar uma questão como essa. Tá? Assim, ó. Avisei-lhe do problema. Meu filho, já lhe avisei das drogas. Gente, não dá. A gente ouve assim, às vezes fala assim, mas isso está equivocado de acordo com a norma padrão do português. Tá legal? Por que mesmo, João? Já que eu estou estudando com afinco, porque esses verbos são transitivos diretos e indiretos. Eles têm que ter dois objetos de natureza diferente. Um com preposição e o outro sem. Ou um sem e o outro com, não importa a ordem. Tá legal, gente? Tá bom. Faltou um terceiro verbo ali. Daqui a pouquinho eu falo dele num outro exercício. Me acompanha aqui, vai lá. Aí, ó. João quer saber a resposta dessa questão. Então, eu vou te perguntar qual é a resposta, ó. Informo-lhe de... Informo-lhe de... Não tem jeito, moçada. Essa aqui tá errada, ó. Essa aqui tá bem errada. Vamos pintar ela bem pintadinha aqui, ó. Tudo bem? Há muito já lhe perdoei. Perdoar para a pessoa é transitivo indireto. Essa aqui está certa. Legal? Obedecer é sempre obedecer a. Essa aqui está certa. Opa, foi até para outra, ó. A enfermeira assistiu irrepreensivelmente o doente. Assistir com o sentido de cuidar, dar assistência, prestar cuidados é transitivo direto. Tudo bem? Quando aparecer de novo o verbo assistir, eu paro e explico para vocês. Tudo bem? Aprendeu esse? Bacana!